A seleção brasileira até que venceu. O Brasil conseguiu derrotar a Colômbia por um placar básico no finalzinho, mas claro, um placar importante. Se os brasileiros não conseguissem vencer os colombianos dentro do Mané Garrincha, a coisa poderia ficar complicada. Ainda mais porque, em se tratando de seleção brasileira, sabemos que as coisas não vêm ficando tão fáceis em relação ao futebol. O Brasil não joga bem, está longe de ser a equipe que em outros momentos já estaria mais que classificada para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil na verdade capengou durante toda a fase das eliminatórias, e isso não tinha acontecido nem mesmo na era Tite, levando em conta que Tite era muito contestável por muitos torcedores. O Brasil de Tite foi primeiro lugar em todas as eliminatórias, tanto de 2015 para 2017, como claro de 2019 para 2021, que deram obviamente a vaga para ambas as Copas, de 2018 e 2022. O Brasil, além de passar pela transição de técnicos, não conseguiu entregar o futebol que a massa brasileira precisava para pelo menos ter alguma confiança na Copa do Mundo de 2026. Sabemos que em relação a potencial técnico, o Brasil na verdade sobra bem mais do que realmente decepciona. Individualmente, peça por peça, temos um dos principais elencos da América Latina, na verdade na minha opinião o principal e até mesmo um dos principais do planeta. Para você ter ideia, sem pegar o Neymar, que é obviamente um craque geracional, temos Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo. Ao falarmos do Rodrigo Raio, estamos diante de um dos principais jogadores do Real e um dos principais do planeta, desempenhando uma função importantíssima na equipe de Carlo Ancelotti. Ao falarmos de Vinícius Júnior, temos o recente debate da FIFA, que só não foi eleito o melhor do mundo por conta de uma imprecisão de votação que deu prêmio para o Rodri, além de que, no Real Madrid, é um dos principais destaques individuais e chegou até mesmo agora a fazer um golaço pela seleção. Outro que marcou o gol inclusive, chama-se Rafinha. Rafael Dias Belloli tem credenciais de um melhor jogador do mundo, algo que realmente é raro de se ver em jogadores hoje em dia, tendo uma temporada excepcional e chamando a responsa com a camisa pesadíssima do Barcelona. Então só por esses nomes, fora outros claro, dá para se ter uma noção que a seleção brasileira tem muito mais a entregar do que realmente ver o circo pegar fogo. Mas é claro que em se tratando de técnico, a infelicidade já tá notável para muita gente, e é por isso que Dorival Júnior está sendo cada vez mais questionado na seleção brasileira, já que o futebol não vem sendo entregue e claro, as dúvidas em relação ao seu trabalho na Copa seguem aumentando cada vez mais. Com isso, vários internautas e até mesmo analistas de futebol estão especulando alguns nomes que podem suceder o Dorival nesse ciclo de seleção brasileira, e é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Pedir para você deixar o like e se inscrever aqui no canal já é meio que óbvio demais, eu sempre peço para você, mas é claro que eu quero que você se inscreva se realmente você se satisfazer com o conteúdo que foi apresentado. Tivemos mais de um ano de Dorival Júnior na seleção brasileira, ele que foi o nono técnico da seleção nesse século, anunciado no dia 10 de janeiro de 2024 e desde então relacionando 57 atletas em 6 convocações. A atual passagem do técnico conta também 5 jogos sem sofrer gols, uma porcentagem de 33,3%. O técnico desde então teve 15 jogos com a amarelinha e somou 7 vitórias, 7 empates e 1 derrota, com 62,2% de aproveitamento, com 24 gols marcados e 13 gols sofridos. Quem vê o retrospecto até pensa que a seleção brasileira está sólida até aqui, mas a verdade é que muitos desses jogos mascaram desempenhos sofridos. O Brasil de Tite não fazia um futebol tão brilhante assim, mas era acima de tudo uma seleção que conseguia resultados convincentes, pelo menos na parte defensiva, e no ataque quando era necessário, o Brasil sempre soube fazer grandes eliminatórias. Mas no caso de Dorival, os gols acontecem na bacia das almas ou não necessariamente com uma continuidade de um futebol bem trabalhado. O Brasil geralmente começa bem as partidas, mas acaba decaindo no final. E isso, claro, preocupa todos os brasileiros que ainda torcem ou se importam com a seleção. Até porque, ultimamente, é um movimento muito mais comum dos brasileiros não se importar tanto assim com o Brasil, já que o desgosto é bem mais presente do que o orgulho de vestir verde e amarelo. Mas então, o que pode acontecer? Será que Dorival tem tempo de continuidade no Brasil suficiente para se provar na seleção? Uma das principais queixas dos torcedores envolve o fato de que Endrick, jogador do Real Madrid, vem sendo pouquíssimo acionado quando entra, ou melhor dizendo, quando é convocado, porque entrar e Endrick são coisas antagônicas. Nos jogos da seleção brasileira, Endrick não vem conseguindo ter o seu espaço. O Dorival Júnior não confia plenamente no jogador, e isso vem incomodado o brasiliense de Taguatinga de uma maneira enfática demais. Achando que merece receber minutos, Endrick mal é acionado para jogo. E isso combinado ao fato da seleção brasileira ter ficado uma bagunça, tem
especial quando a corda aperta, alguns nomes começam a ser especulados para o cargo de treinador. Alguns mais corajosos seguem a pedir o Tite até de volta, porque na cabeça de alguns, o ex-técnico da seleção brasileira realmente conseguia entregar resultados produtivos e a seleção estava de fato melhor sob seu comando, até porque o Brasil, como eu falei, não passou por nenhuma dificuldade em eliminatórias enquanto o Tite estava no comando, que realmente insistir em algo que não estava dando tão certo nas fases de mata-mata da seleção brasileira em Copas do Mundo, e a efetividade que o Brasil precisava para passar de fase não aconteceu nas quartas tanto contra a Bélgica como também contra a Croácia. Essa falta de efetividade e uma falta de consolidação desse trabalho acabam pesando muito mais pelo fato de que realmente precisamos mais de resultados do que necessariamente de apenas números, até porque se olharmos para números, o Dorival tem 62% de aproveitamento, logo não seria tão problemático assim. Além do mais, podemos destacar que o Tite desperta muita antipatia de grande parte da torcida, já é bem queimado das Copas anteriores e mais ainda, se chegasse a perder uma outra Copa, ou mesmo não desse certo em outro ciclo, ficaria completamente insustentável para ele. O Tite inclusive vem pensado treinar outros times, só que do exterior. Sua passagem pelo Flamengo foi considerada mais como fracassada do que realmente bem sucedida. Um mísero campeonato carioca com eliminações em competições como a Libertadores acabaram cursando seu cargo e o Flamengo realmente não jogava bem no nível que a torcida queria e precisava. Adenor Bach, apesar de ser um nome mais fácil e mais caseiro, dificilmente virá, muito por conta desses fatores como eu falei. Vamos então para outro nome que vem despertado a curiosidade de muitos. Ele tem nome e sobrenome: Renato Portaluppi. Renato Gaúcho está sem clube desde o final dessa temporada, quando ele mesmo se demitiu do Grêmio. A sua passagem recente pelo clube foi marcada por altos e baixos, assim como a sua penúltima passagem no clube gaúcho. O Grêmio de Renato não estava convencendo como antes, diferentemente de quando chegou no ano de 2023, numa campanha que levou o clube à Libertadores após um ano na Série B. Com múltiplas passagens pelo Grêmio, muitas também pelo Fluminense, até uma passagem recente pelo Flamengo em 2021, o Renato é tido como uma escolha dúbia e controversa por parte de muitos amantes do futebol. O seu conhecimento técnico de futebol é grande, mas o seu jeito muito boleirão e paizão gera divergências para muitas pessoas. A opinião pública de Renato Gaúcho é controversa. Muitos consideram ele como alguém desleixado, que não liga tanto assim para o profissionalismo que o futebol exerce em todas as suas etapas. Na seleção brasileira, vale lembrar, um adendo importante é que geralmente os encontros entre jogadores e técnicos duram bem mais do que nos clubes. Geralmente acontecem jogos de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, 5 em 5 meses, não acontecem com tanta frequência assim. Renato Gaúcho costuma jogar com equipes propositivas que propõem jogo e apesar de ter um jogo posicional, que para muitos pode ser retrógrado, ou seja, antigo e atrasado, na seleção brasileira poderia funcionar. Além de que ele conhece muitas dessas peças e tem uma gestão de grupo que é considerada uma das melhores do país. Sem contar que sua carreira conta com títulos importantes, como uma grande Copa Libertadores da América no Grêmio em 2017. Para alguns, Renato não se atualizou às demandas atuais do futebol como um todo. Já para outros é um nome ideal que pode servir como uma luva para solucionar os problemas de uma seleção brasileira que há muito tempo já é carente de melhores nomes e melhores soluções. Para continuar na mesmice e sempre dependendo de resultados dramáticos, nenhum torcedor brasileiro quer ou pede por isso. O terceiro nome que é ligado também é aqui do Brasil, mas não um brasileiro. Estou falando de Abel Ferreira. A CBF segue sendo cada vez mais adversa a técnicos estrangeiros, até porque o lobby dentro da CBF é que técnicos brasileiros continuem treinando a seleção canarinha, até porque muitos acreditam que não há compatibilidade entre esses técnicos estrangeiros com a filosofia de jogo do Brasil. Mas a verdade é que hoje nas seleções atuais, muitos técnicos que não são do país da seleção vêm assumindo esses cargos cada vez mais, porque o futebol vem se atualizando e talvez esse tradicionalismo em excesso mais prejudique do que necessariamente beneficie todos os envolvidos. Para muitos, Abel Ferreira vem passado um fim de ciclo no Palmeiras. Ganhou tudo que tinha direito, é verdade, mas na opinião de muitos analistas, não entrega mais o mesmo que entregava em outros momentos. Para Abel, seria um salto de carreira gigante treinar uma seleção como o Brasil, além de que seria um desafio e Abel adora desafios. Só que na opinião de muitos, ele não tem um estilo de jogo que agrada, por muitas das vezes, suas equipes precisarem por fazer o simples e não prezarem por fazer um futebol bonito.
agradável, aqueles que muitos consideram como essencial para qualquer seleção. Além também de ter antipatia de muitos por ser ídolo do Palmeiras, uns são contra a ida de Abel para a seleção, já outros afirmam que o excesso de profissionalismo de Abel pode ser uma chave imprescindível de sucesso para o Brasil, para que enfim haja seriedade na seleção e consequentemente os frutos possam vir. Outro nome que vem crescendo em termos de potencial e mais do que tudo de futebol jogado é Filipe Luís. O Flamengo de Filipe Luís surpreendeu até mesmo o mais otimista torcedor rubro-negro, que já imaginava um grande trabalho nas mãos do filipinho. Filipe Luís sempre foi muito conhecido por ser acima da média tecnicamente e por ter uma noção de jogo já aguçada, até mesmo quando era jogador. Sempre tem aqueles jogadores que, enquanto jogadores, são extremamente estudiosos e já parecem ser grandes treinadores quando vier o futuro. Esse foi o caso de Filipe Luís, que se especializou desde cedo em tática, desde quando jogava no Atlético de Madrid de Diego Simeone, e conseguindo absorver vários estilos de futebol, ele consegue jogar de N maneiras. Se o time tá precisando ser mais ofensivo, ele será. Se o time tá precisando ser mais defensivo, ele também será. Isso chama-se repertório, e esse repertório de Filipe Luís vem aumentado cada vez mais. É muito cedo para cravar que ele será um técnico de sucesso, mas em aproximadamente 6 meses, ou melhor, nem isso no Flamengo, ele já conseguiu 3 títulos. Uma Copa do Brasil, o título mais difícil dentre todos, apesar do Flamengo já estar numa semifinal quando ele chegou, um campeonato carioca e a Supercopa do Brasil, com o time de Filipe Luís sendo o melhor do torneio em todas essas competições. Além de que Filipe é estudioso, discreto, sabe muito bem como implementar suas táticas, tem boa relação com seus jogadores, mas o que pesa para Filipe, assim como pesaria para qualquer outro técnico do nível de idade dele, é a idade que conta. A idade de Filipe Luís é um fator que acaba contando bastante para que possamos definir se ele será um grande técnico ou não. E quando eu falo de idade, é mais precisamente no tempo dele enquanto profissional. Ainda é muito cedo para definir se ele dará certo ou não, é apenas uma questão de perspectiva, mas é um dos principais técnicos do momento em se tratando de alguém promissor, com a variedade técnica que Filipe Luís tem, assim como o seu nível, que geralmente não costuma fazer feio. Até mesmo os rivais do Flamengo já pedem Filipe Luís na seleção brasileira, isso num espaço não tão curto de tempo assim. Talvez seja uma maneira totalmente emocionada de ver o futebol, já que nem deu tempo dele fazer o seu trabalho, e já esperar que ele consiga papar todos os títulos seja talvez uma decisão muito precipitada. Independentemente de quem seja, a seleção brasileira tem que tomar um rumo, principalmente porque há um ano da Copa do Mundo as coisas precisam se ajustar, muito porque sabemos, se as coisas não mudarem, dificilmente tudo vai se ajustar do nada e o Brasil terá chances numa Copa do Mundo com seleções cada vez mais fortes e entrosadas. O cenário não é um dos melhores, mas há esperança para a seleção brasileira. Em se tratando da CBF, nem tanto assim, já que sabemos tudo o que está acontecendo e até mesmo da impossibilidade que Ronaldo teve de mudar o cenário no Brasil. A coisa não é fácil, mas enquanto houver esperança, há o mínimo que se acreditar. Você acha que Dorival deve se manter para o ciclo da Copa? Ou outro técnico tem que assumir? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefute e eu agradeço por você ter chegado até esse momento. Se inscreva no canal, deixa seu like e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!